E aí eu peguei esse tempo que eu estava em casa para começar a estudar mais de GenAI. E eu comecei a codificar, desenvolver alguns agentes. Uhum. E nesse desenvolvimento eu busquei um caso, falei, poxa, eu preciso legal, mas eu preciso aplicar isso num caso real. E aí eu sabia dessa dor da empresa e desenvolvi um agente que fazia minimamente todo esse processo que eu te contei. Aí quando eu voltei de férias, eu apresentei para o meu time o produto, falei, ó, vamos tentar fazer aqui uma POC, uma validação de hipótese em 2, 3 semanas. O meu time validou, fez essa validação, funcionou, falou, opa, legal. Só que a gente tinha um desafio, que a gente não tinha orçamento. Porque nasceu da minha cabeça esse negócio, não foi um projeto que a gente orçou budget. E aí foi quando a gente foi atrás de alguns parceiros para buscar funding. Uhum. E aí a gente falou com alguns parceiros e eles colocaram dinheiro para fazer a execução de MVP. E esse MVP foi o que viabilizou ali em agosto a gente colocar essa primeira versão. E aí a gente começou a escalar esse produto. Sensacional. A partir de uma mudança de casa. Exato. Mal sucedida. Mal sucedida, exatamente. Fala, turma, está no ar o Fala Aí, o podcast número 1 de inteligência artificial do Brasil. A gente está numa segunda temporada trazendo os maiores nomes de tecnologia do Brasil, lideranças de tecnologia que têm transformado os negócios a partir da AI. E o programa de hoje é um cara, um líder que realmente tem transformado a empresa em que ele está, porque eu vou receber, tenho muito prazer de receber o Rafael Tobara. Ele é o CIO e, na verdade, tem um cargo longo aí. Ele é diretor executivo de tecnologia, digital, inovação e customer experience do Grupo Elfa. Rafael, brigadíssimo pela presença aqui no Fala Aí. O Grupo Elfa é um dos líderes em distribuição de medicamento e materiais médicos, hospitalares e dental e reúne mais de 20 empresas. E um dos grandes destaques da sua gestão no Grupo Elfa é um projeto chamado Nexus. O que ele é? Você conseguiu reunir, unificar dados e operações de todas as empresas pertencentes ao grupo. Eu queria que você falasse, para início de conversa, como é que foi essa operação. Legal. Primeiro, obrigado, Bruno. É uma alegria, é muito bom estar aqui, a gente compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo, né? Dando visibilidade, podendo também apoiar as outras empresas, as outras pessoas, com históricos e coisas que a gente vem fazendo ali que são bem legais. Eu tenho mais ou menos 5 anos ali no Grupo Elfa e eu entrei com o objetivo de criar algumas áreas. Então eu entrei com o objetivo de criar uma área digital, uma área de inovação, uma área de customer experience e depois eu também integrei ali a parte de tecnologia. E um dos principais projetos que eu tinha lá no começo era integrar essas mais de 20 empresas que foram adquiridas no decorrer do tempo. A Elfa, Bruno, ela nasceu lá em João Pessoa, há mais de 30 anos atrás. Cerca de 9 anos atrás, ela foi investida pelo Pátria Investimentos e aí ela começou uma série de M&As, uma série de aquisições para crescimento tanto orgânico quanto também crescimento inorgânico. Aí imagina a loucura que é você comprar mais de 20 empresas do segmento de saúde, que é um segmento extremamente crítico. Porque a partir do momento que eu deixo de levar um medicamento ou um material para uma cirurgia, eu estou gerando impacto na saúde das pessoas. Com as pessoas, né? Com a população diretamente. Exato. Né? E aí, lá quando a gente comprou esse monte de empresas, a gente tinha um desafio muito grande. Vários desafios, na verdade. Desafios culturais e desafios técnicos também. Imagina quando a gente vai fazer um fechamento contábil com 20 ERPs rodando simultaneamente. A loucura que é isso para a gente ter uma informação. E aí lá atrás, há cerca de 5 anos, a gente começou esse programa, que é um programa de integração dessas empresas. Qual que é o objetivo? A gente pegou essas 20 empresas, integrou elas no mesmo RP, no mesmo WMS, no mesmo CRM, na mesma plataforma de RH, e a gente criou uma base, um data lake, com todas as informações integradas dessas mais de 20 empresas. Então, assim, uma dificuldade que a gente tinha lá, Bruno, era, por exemplo, um cliente que comprava de determinada empresa. A gente não tinha o histórico de vendas desse produto desse cliente em outra empresa. A partir dessa integração, que durou um pouco mais de 3 anos,
Hoje a gente tem todas as informações de todas as empresas real time. Então, se a gente entra agora no nosso BI, eu consigo ver as vendas que foram feitas hoje para determinado cliente, ver qual foi o produto que foi vendido, qual que é a margem desse produto. Tá. Então, a gente tem uma granularidade de informação que a gente consegue tomar decisões muito assertivas e muito ágeis para a gestão da empresa. Quando você unifica a base, e a gente está falando de um grupo grande, um grupo listado, inclusive, né? Inclusive listado na Bolsa Brasileira, quando você unifica, você traz muitos benefícios. Você já trouxe uma vantagem aí, né? Da unificação desses dados. Me fala outra vantagem. Eu acho que a principal vantagem, tudo que a gente fez eu chamo de foundation. A gente tem uma base muito sólida com todos os sistemas integrados e com uma maturidade digital muito boa. Isso viabiliza a gente a criar produtos digitais que geram diferenciação, que geram disrupção e criar de forma muito ágil. Porque uma das principais necessidades que eu tenho para criar um produto que gera impacto é que eu tenha muito dado para isso. E como a gente veio trabalhando... Vocês têm muito dado de todas as empresas, né? De todas as empresas, Imagina mais dados de mercado. Exato. Porque, imagina, hoje, Bruno, a gente atende mais de 7 mil hospitais, tanto privados quanto públicos, ou seja, quase todos os hospitais do Brasil. 7 mil hospitais, e mais de 100 mil clínicas médicas. É muita responsabilidade, hein? Demais. E é muito trabalho também, loucura. Claro. Então, imagina a gente receber a demanda de basicamente todos os pontos de saúde do Brasil. Tudo isso é muita informação. Então a gente consegue entender o comportamento de todos esses hospitais, de todas essas clínicas, dos produtos que são comercializados. A gente tem a segmentação de quem compra especialidades, quem compra genéricos, os materiais são vendidos. Então a gente tem muita informação. E o desafio é esse, né? Como que com tanta informação a gente consegue gerar insight e extrair coisas boas de lá? Vou te fazer uma pergunta complexa, tá? Não sei nem se você vai conseguir responder essa. E qual que é o comportamento do brasileiro em relação à saúde? Eu sei que vocês atendem 7 mil hospitais dos mais variados portes, hospitais privados e públicos, mas dá para traçar o perfil das pessoas? A gente consegue traçar os perfis dos hospitais dos e das hospitais, clínicas. então vamos falar disso. Totalmente. Então, assim, a gente consegue ver diferenciação de grandes hospitais. Vou dar um exemplo só. E não vou colocar marcas aqui. Claro. Mas grandes hospitais, por exemplo, eles têm a preferência por comprar medicamentos essenciais. São aqueles medicamentos que têm a patente de especialidades. Enquanto hospitais menores e até o mercado público, às vezes eles vão muito mais para os genéricos. Então, esse tipo de comportamento a gente entende dentro de casa. Porque a partir do momento que a gente recebe, por exemplo, uma cotação, Bruno, eu consigo entender, falar, esse tipo de hospital, essa segmentação de hospital, ele está mais interessado em marca ou ele está mais interessado em preço? E a partir disso eu consigo fazer uma resposta muito mais assertiva. Porque se esse hospital está mais interessado em marca e oferecer um produto genérico, ele fala, opa, não comporta. Ou o contrário, esse hospital está mais interessado em preço. Então eu vou oferecer um genérico que tem um preço mais competitivo. Se eu não faço essa inteligência, minha taxa de conversão é muito baixa. Então esse tipo de informações é super relevante para o nosso time comercial para que ele faça uma melhor negociação. Vamos trazer outro case bom de Rafael Tobara, que é o Gemini, né? E eu já vou adiantar para a nossa audiência, porque tem vários cases que o Rafael está tudo por trás do Rafael Tobara. Mas vocês têm uma ligação muito forte com a Amazon, né? Com a AWS, né? A Amazon Web Services. O que vocês fizeram lá com a AWS? Legal. Na verdade, a gente tem diversos cases. Começou com uma mudança da nossa infraestrutura para cloud, que a gente mudou ali 100% da nossa infraestrutura para cloud. Tá. E lá a gente tem uma cloud híbrida, com boa parte na AWS, mas também com o Azure, com o LCI, com o Google, com o GCP. E a gente vem desenvolvendo vários produtos digitais utilizando GenAI, a inteligência artificial generativa. Tá. Vou te dar um exemplo, Bruno. Hoje, a gente tem mais de 1.000 vendedores na Elfa. Tem um pedaço deles, cerca de 200 vendedores, que eles trabalham focados no mercado privado de hospitais que vendem medicamentos e materiais hospitalares. 200 pessoas que são vendedores receptivos. Eles recebem cotações de todos os hospitais, clínicas e respondem via portais, e-mail, WhatsApp, por diversos canais. Essas pessoas elas recebem milhares e milhares de e-mails por dia, com muitos itens para serem cotados. E uma cotação de cerca de 100 itens,
que um hospital passa para a gente, chega a demorar uns 40 minutos para a pessoa ler a cotação. Muitas vezes ela Até imprime... esperava mais. E Não, ela esperava mais. 100 itens. 100 itens. Ela imprime às vezes, ou ela vai fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, vai Sim. colocando na nossa plataforma de CRM, Sim. gera um orçamento, procura melhor preço, uma área logística para Isso. distribuição. 40 minutos a 1 hora, cerca de 100 itens. Então, assim, a gente não conseguia atender todos os nossos clientes. Porque Isso demorava. demorava. Muito. Exato. E às vezes, mesmo com tanta gente, a gente não conseguia dar conta dessa demanda toda do mercado. Então, a gente criou um produto dentro de casa, e dentro de casa porque a gente procurou no mercado, não tinha nada pronto ainda, onde a gente pega esses e-mails que os vendedores recebem, são alguns milhares por dia. A gente integra a nossa base, no nosso Data Lake. Lá a gente tem uma GenAI, um agente, que ele lê esses e-mails, mantendo toda a privacidade, segurança dos dados, e interpreta esse e-mail. Fala, opa, esse e-mail desse cliente é uma cotação? É um pedido? Às vezes é um e-mail da RH, ou é um e-mail pedindo a segunda via do boleto. Se for um pedido ou uma cotação, a gente chama um outro agente que interpreta onde que esse pedido está, esses itens estão. Porque o cliente ele pode mandar no PDF, ele pode mandar no Word, no Excel. Às vezes, Bruno, o médico ele escreve no papel, a secretária tira uma foto e manda para a gente com aquela letra boa do médico. Sim, famosa dos médicos, E aí esse agente ele estrutura esses dados. A partir do momento que ele estrutura os dados, tem um outro agente que interpreta isso. Então ele fala, entende qual que é a molécula que o nosso cliente quer, se tem um laboratório específico ou não, se ele quer da Janssen, da Pfizer, da Roche, da Eurofarma, da CIMED, qual que é a unidade de medida, a quantidade que ele quer. Aí depois ele cria uma oportunidade de Salesforce, já com todos os itens para aquele cliente, já busca automaticamente qual que é a melhor malha fiscal, qual que é a melhor malha logística, porque a gente tem 20 CDs espalhados no Brasil, qual que é o melhor preço para aquele cliente e responde isso aí automaticamente. Esse projeto, esse produto que a gente criou, utilizando multi-agentes com GenAI, a gente colocou em implantação em agosto do ano passado. Em agosto do ano passado, ele gerou R$6 mil de faturamento, no primeiro mês. Mês passado, agora, em julho, ele gerou 46 milhões de reais em faturamento. Então, assim, a gente está falando de um produto que ele está escalando muito rápido, que esse ano ele deve faturar pelo menos ali R$500 milhão de vendas que antes a gente não fazia. Sim. Por que a gente não fazia? A gente não dava conta de responder todos os e-mails. Sim. Então, hoje a gente consegue responder muito mais cotações e faturar, gerando um incremento de receita para a empresa. E isso que você está falando foi uma criação sua? Esse aqui é um negócio bacana. Posso contar a história aqui? Claro, é mais lógico, pessoal. lógico. Não, pode, por favor. Daqui é o seguinte, em janeiro do ano passado, eu estava construindo uma casa. E em janeiro era... Adoro essas histórias. Em janeiro era a época que eu ia fazer a mudança. Eu ia Sim. sair de um condomínio, ia para um outro condomínio, numa casa nova que eu estava construindo. Tá. Como qualquer boa obra, atrasou. Sim. E aí eu não tinha nenhuma viagem marcada, porque eu ia usar minhas férias para fazer Sim. toda a mudança, Sim. comprar móveis, tudo, Sim. ficar com a esposa, com os filhos. E aí eu peguei esse tempo que eu estava em casa para começar a estudar mais GenAI. E eu comecei a codificar, desenvolver alguns agentes. Uhum. E nesse desenvolvimento eu busquei um caso, falei, poxa, eu preciso legal, mas eu preciso aplicar isso num caso real. E aí eu sabia dessa dor da empresa e desenvolvi um agente que fazia minimamente todo esse processo que eu te contei. Aí quando eu voltei de férias, eu apresentei para o meu time o produto, falei, vamos tentar fazer aqui uma POC, uma validação de hipótese em 2, 3 semanas. O meu time validou, fez essa validação, funcionou, falou, opa, legal. Só que a gente tinha um desafio, que a gente não tinha orçamento. Porque nasceu da minha cabeça esse negócio, não foi um projeto que a gente orçou budget. E aí foi quando a gente foi atrás de alguns parceiros para buscar funding. Uhum. E aí a gente falou com alguns parceiros e eles colocaram dinheiro para fazer a execução de MVP. E esse MVP foi o que viabilizou ali em agosto a gente colocar essa primeira versão e aí a gente começou a escalar esse produto. Sensacional. A partir de uma mudança de casa. Exato. Mal sucedida. Mal sucedida, exatamente. Eu apresentei o Rafael Tobara com um cargo longo que ele tem, que ele é diretor executivo de tecnologia, digital, inovação e customer experience. Eu quero justamente pegar esse final aí, porque é um desafio para todas as empresas, né? Essa experiência, né, do consumidor. Em primeiro lugar, o que é isso no setor de saúde? Legal. Eu acho que Qual que é a tua missão só nessa área?
Nessa área, a gente entender os nossos clientes e entender os clientes dos nossos clientes. Porque a partir do momento que eu entendo o cliente do nosso cliente, eu gero um diferencial para o meu cliente. Gera um diferencial competitivo perante os outros players do meu segmento. Então eu não quero só ter uma relação contigo como cliente. Eu quero que você melhore sua relação com o seu cliente e você venda mais, porque você está usufruindo de um serviço que é um diferencial. Então é um pouco disso que a gente faz. Essa área foi um super desafio e eu montei ela do zero quando eu entrei. Ela não tinha nenhuma pessoa e hoje ela tem uma estrutura e mais do que isso, além de medir o NPS, a satisfação dos clientes, falar com os clientes, todas as áreas de pós-vendas estão dentro do Customer Experience. E por que um cara de TI, tecnologia, tem uma área de Customer Experience embaixo? Entendendo as dores do cliente, quais são os problemas, ouvindo a reclamação, porque o cliente liga puto, liga bravo, por algum motivo, entendendo essa dor, a gente consegue, como tecnologia, como processo, melhorar isso. Então, dentro do meu time de Customer Experience, eu tenho pessoas que falam com o cliente. Quando o cliente responde um NPS negativo, essa pessoa liga para o cliente, entende qual foi o problema, cria um plano de ação interno e isso é reportado para a diretoria e para o board da empresa. Vou te dar uma informação muito bacana, Bruno. Há 4 anos atrás, a gente começou essa área. Essa área, nos últimos 3 anos, ela virou uma meta corporativa. Para melhorar o quê? Uma nota? Exato, a nota de NPS. Então, do CEO da empresa... E não tinha isso. Não existia. Tá. Então, do CEO da empresa ao analista da empresa, todos têm a meta de NPS e isso gera impacto direto no bônus que nós recebemos ali anualmente. Para quê? Para que o Customer Experience ou a centralidade do cliente não seja só uma frase na parede. Falar, vamos pensar no cliente, coloca uma cadeira aqui para o cliente. Não. A gente quer que as pessoas da empresa, elas realmente façam coisas para melhorar e gerar impacto. Isso aqui mexe no bolso. Quando mexe no bolso, você tem um engajamento muito bom das pessoas. Rafael Tobara, do grupo Elfa, você começou, uma das primeiras respostas suas foi definindo o setor de saúde. E você definiu como um setor crítico. Por que o setor de saúde é crítico no Brasil? A gente está falando de levar saúde para as pessoas, Bruno. Então, basicamente é o seguinte. Eu estou no meio desse setor. Eu faço a distribuição e gestão logística dos medicamentos, materiais hospitalares, dentais. Então eu estou entre as indústrias, entre os hospitais, entre as clínicas. A partir do momento que tem uma pessoa fazendo um tratamento oncológico, por exemplo, agendado para as 9 horas da manhã em determinado hospital, se esse medicamento ele não chega às 7 horas da manhã naquele hospital, aquele tratamento está comprometido. Se alguém sofre um acidente e precisa de um material para fazer uma cirurgia cerebral, neurológica, e eu não consigo levar esse material em 30 minutos, 1 hora, aquela vida ela pode ter algum tipo de problema durante a cirurgia. Então, a gente está no ecossistema, na jornada, que é uma jornada extremamente crítica, onde que a gente está realmente levando a saúde para as pessoas. E não levar é um impacto muito grande. Levar com atraso... Você mexe com a vida das pessoas. Exato. E assim, a gente está falando de tratamentos, que são tratamentos que a pessoa precisa receber aquele medicamento. Então, é extremamente crítico o que a gente faz. A gente não pode ter downtime. A gente não pode ter tempo de parada nos nossos sistemas. E você está falando de distribuição, né, que é o cerne, né, que é a distribuição, e aí a gente fala de logística. E vocês têm um case curioso, que é o case de vocês mesmo, que é de digitalizar esse processo de distribuição e de logística. O que vocês fizeram em relação a isso? A gente tem vários cases. Um deles, Bruno, que a gente tem produtos que ficam consignados dentro dos hospitais. Então a gente leva os produtos que vão ser utilizados em cirurgias e eles ficam dentro das farmácias dos centros cirúrgicos. Uma necessidade, uma dor que a gente tinha é que muitas vezes a gente não sabia que determinado produto tinha sido utilizado e na hora que o médico fosse fazer a cirurgia, o produto não tinha lá, dava ruptura. Então a gente criou um produto onde a gente coloca uma tecnologia que já é uma tecnologia muito antiga, que é o RFID. Nesses produtos. Só que com isso a gente consegue ter uma assertividade muito grande e evitar problemas como esse, de determinado produto, no momento de uma cirurgia, ele não estar lá. A gente consegue ter uma visibilidade muito grande da cadeia logística e de fazer um ressuprimento desses produtos. E aí a gente fala, né? A gente fala muito de inteligência artificial, Sim. de GenAI, mas não é isso só. Porque a gente está vendo esse que daí é um case que a gente utilizou uma tecnologia de muitos anos atrás
que hoje ela está gerando um grande impacto. Por quê? A gente não está utilizando a tecnologia por utilizar. Zero. A gente está pegando as dores e as oportunidades que a gente tem no nosso segmento, na nossa empresa, e utilizando a melhor tecnologia. Seja ela a tecnologia que foi lançada ontem, ou seja ela uma tecnologia que foi lançada há 10 anos. Mas é uma tecnologia que resolve um problema. E que com isso a gente consegue levar uma melhor experiência do cliente. Te dar um outro exemplo. A gente fechou ano passado com o NPS 74. E esse é um dado que a gente pode falar porque é um dado que a gente divulga nos nossos relatórios para investidores. O nosso NPS atual, reportado no relatório de investidores, é acima de 80. Por quê? A gente está fazendo diversos processos, utilizando de tecnologia para melhorar cada vez mais a experiência do nosso cliente na compra com a gente. Então, a tecnologia está sendo empregada em diversos momentos da nossa jornada, diversos momentos dos touch points, dos pontos de contatos, desde a logística, quanto também nesse momento aqui de uma cotação à venda. Rafael Tobara, você, quando criança, na escola, você era o gêniozinho da sala de aula? Não. Eu dei tanto problema para minha mãe. Mas você se dava bem em quais disciplinas? Matemática? De verdade? De ver não, é pra falar. Não, educação física, né? Não gostava de estudar. Então, não gostava de estudar? Não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Eu comecei a estudar muito a partir do colegial. E aí eu tenho diversos cursos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas eu comecei a me dedicar mesmo no colegial. Foi quando eu comecei, inclusive, a programar. Então, para mim é uma surpresa isso que você está falando, porque você aos 13 anos já tem uma história na programação, né? É. Meu primeiro programa desenvolvido em Pascal foi aos 13 anos de idade. E naquela época não tinha Google, não tinha esse monte de coisa, né? Então o que eu fazia? Naquela época, você também é novo, você tem 42 anos. 42 né? anos. Ah, mas não tinha, né? Não tinha, é verdade. Mas é que quem nos assiste vai achar parecendo que eu tô com um senhor aqui de 78 anos. Aí sabe o que eu fazia? Morava na zona leste de São Paulo. Então pegava um ônibus junto com meus pais, a gente ia até a biblioteca, que tinha aquelas grandes bibliotecas, então ia na Biblioteca da Penha, pegava os livros emprestados, né? Ia até uma Xerox, tirava Xerox dos livros de programação, devolvia e ficava estudando em casa. Então eu ia programando, ia copiando, colando, ia testando. Então foi assim que começou. Meu primeiro trabalho, efetivamente, na carteira foi aos 15 anos de idade. Uau! Com tecnologia. Com tecnologia. Então fazem 27 anos que eu já estou imerso nesse mundo de tecnologia. Então, e o que mais te fascina nesse setor de tecnologia? Os desafios. Porque isso aqui desafia a gente todos os dias. Todos os dias a gente precisa aprender alguma coisa nova. Com a tecnologia, nesse mundo que a gente está, a gente não pode ser arrogante, a gente tem que ser eternos aprendizes. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando, sempre lendo, ouvindo podcasts como o seu, por exemplo, porque isso daqui ele traz uma série de insights. Então, assim, isso aqui é demais para mim. Essa mudança o tempo todo é o que eu gosto de fazer. O que a sua formação é? Eu formei em ciência, eu fiz técnico em processamento de dados e eletrônica, então eu fazia eletrônica de manhã, junto com o fundamental, o colegial, à tarde eu fazia o processamento de dados e à noite eu trabalhava. Aí eu fiz uma faculdade de ciência da computação, fiz MBAs em gestão de projetos e em gestão empresarial. Como é que se forma um bom time de tecnologia? Legal. Eu acho que a primeira coisa tem que estar, essas pessoas, elas têm que estar muito alinhadas com os valores e o propósito da empresa. Então a cultura é super importante. Não adianta você ter uma pessoa extremamente técnica que ela não se adapta à cultura da empresa. Então a cultura e os valores é fundamental que tenham match. O outro ponto que eu gosto muito, Bruno, e que eu cobro muito do meu time é que as pessoas, mesmo técnicas, que elas entendam o business. Sabe por quê? A gente tem muitas pessoas técnicas, e aí não tem o certo e o errado. Essa é a minha visão. Que elas são extremamente técnicas, elas fazem o que é demandado para ela. Então, numa squad, por exemplo, tem um Product Owner, que é uma pessoa do produto, que ela vai falar o que essa pessoa tem que desenvolver tecnicamente. Na minha visão, todo mundo tem que conhecer o negócio. Os técnicos, os engenheiros de dados, os cientistas de dados, eles precisam ir até o negócio e conhecer. Eles têm que estar lá no CD e fazer um pitch de um produto. Porque senão eles vão ser grandes executores. Só que eles não vão conseguir dar insights do que pode melhorar. Eles vão estar sempre na dependência de alguém falar o que tem que ser feito. E eu acho que é ruim. Porque como eles conhecem muito a tecnologia, se eles conhecerem as oportunidades que o negócio oferece, eles conseguem casar isso e ser muito mais produtivos, muito mais eficientes.
Eu gosto disso. Por que esse Cotaí nasceu ali nas minhas férias? Porque eu gosto de estar junto com as áreas. Eu, quando vou num CD, num centro de distribuição, eu coloco meu capacetinho, aquela bota com biqueira de aço e vou fazer um pique de produto. Pego um coletor e vou lá pegar medicamento, pegar material hospitalar dos endereços, vou fazer uma rota ali de pique. Quando eu estou aqui no comercial, eu sento do lado do time comercial e vejo. Eu ouço as reclamações deles, eu vou nas unidades e ouço as pessoas. Porque se eu ficar acomodado dentro da sala da diretoria... Do escritório, exatamente. É você, cara, como diretor. É lindo. Desculpa, confortável, o pessoal me trazendo um café, mas eu não estou vendo o que acontece. E se eu não vejo o que acontece, eu não tenho profundidade para discutir as coisas com meus pares, com as pessoas do meu time, e eu não consigo dar o exemplo de liderança que eu quero que as pessoas sigam. O seu time tem mais programadores? Ele é formado por quais tipos de profissionais? Eu tenho um time misto, porque eu tenho desde atendimentos de pós-venda, de customer care. Imagino. Eu tenho um time muito grande de cibersegurança. Eu tenho times de inovação, focando em intraempreendedorismo na empresa. Eu tenho times de e-commerce. Então, mas eu tenho muitos programadores. Tá. Devo ter boa parte do time como programadores. O Brasil tem bons programadores? Eu acho que tem ótimos programadores. Eu acho que a gente tem muitas pessoas qualificadas aqui no Brasil. Mas em relação à mão de obra em tecnologia, a gente é competitivo em relação a outros países? Eu acho que a gente tem ótimas pessoas, só que a gente poderia ser muito melhor. E essas ótimas pessoas, muitas delas, elas deixam de trabalhar no Brasil para trabalhar numa empresa de fora. Sim. Isso a gente já discutiu em outras edições aqui do Fala Aí. E esse é um problema. Por diversos motivos. Muitos profissionais ficam no Brasil trabalhando para empresas estrangeiras porque essas empresas estrangeiras é um custo-benefício ótimo para elas, né? Pagam ali um salário menor do que elas pagariam nos Estados Unidos ou na Ásia, e para o profissional pagando em dólar aqui é excelente, né? Você ganhar 30, 40 mil dólares, sendo que lá ele pagaria 100 mil dólares, é excelente, né? Exatamente. Mas é péssimo para as nossas empresas e para... É horrível para as nossas empresas. Então esse é um dos problemas que a gente tem. Muita dessa capacidade intelectual a gente acaba perdendo para outros mercados, por falta de incentivo em educação. Eu acredito que a educação a gente pode evoluir muito mais, trazendo empreendedorismo, trazendo robótica, programação para todas as crianças. Eu acho que tem uma oportunidade da gente melhorar o foundation da educação para que a gente forme novos profissionais muito mais qualificados e muito mais empreendedores. Sejam empreendedores para montar o seu próprio business, ou sejam empreendedores para trabalhar em grandes corporações e empreenderem dentro dessas corporações, que é um pouco do que a gente fala desse intraempreendedorismo. Cibersegurança. Qual que é o tamanho da prioridade de cibersegurança no Grupo Elfa e na sua equipe? Total. Cibersegurança em todas as grandes empresas, ela é uma prioridade desde sempre, desde os últimos anos, né? Desde os últimos anos a gente vem trabalhando com cyber com uma prioridade muito grande. Inclusive é um dos pontos que preciso que eu reporte diretamente para o conselho. O que está sendo feito, nosso nível de maturidade de cibersegurança e todas as ações que a gente vem fazendo ali dentro da Elfa. E tem muitas ações? Tem muitas ações, Bruno. Tem muitas ações. Eu acho que cibersegurança sempre tem muito o que fazer. Eu acho que esse é o ponto. A gente nunca pode acomodar. Porque você tem que acompanhar os... Quando a gente está falando de cibersegurança, a gente está, por exemplo, falando de evitar um ataque hacker. Né? Um ataque hacker numa empresa do grupo ou no próprio grupo. E eu imagino que vocês devem se atualizar o tempo todo, porque os hackers e os ataques hackers vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, a cada momento, né? E no nosso caso, muito mais do que um incidente só que vai gerar perda de faturamento, a gente está falando de pessoas que vão deixar de receber algum medicamento por conta de um incidente. Então a gente tem uma preocupação legítima e esse daí é um ponto estratégico dentro da Elfa. Vamos voltar àquele projeto fantástico do Rafael Tobara, que é o Nexus, que foi essa missão dele, do Rafael Tobara, de unificar 20 empresas, os dados de 20 empresas de um grupo do tamanho do grupo Elfa. Tem mais cases aí para trazer para a gente? Você trouxe um case aí bom, que eu acho que não é do Nexus, né? Foi da AWS,
Mas envolvendo ali ou o Nexus ou a GenAI, você tem mais um case aí para nos apresentar? A gente tem diversos cases lá dentro que a gente vem fazendo. A questão é selecionar o case. A gente tem diversos, e isso é muito legal. Claro. E sabe por que é o mais legal? Que eu tenho dentro lá do grupo, eu tenho a confiança do CEO da empresa, que é meu chefe, de conseguir criar coisas novas para melhorar a eficiência da empresa. Então eu não preciso ali submeter tudo por uma aprovação. Eu tenho autonomia suficiente para fazer as coisas muito ágeis, com uma loucura da minha cabeça que nasceu nas férias, como alguns outros projetos. Tem um outro projeto que é bem bacana, que ele gera um baita de um impacto no nosso PNL, que é o robô de cotações. Como que funciona? Robô de cotações. Isso deve ser bom. A gente não foi criativo para colocar um nome nele, não. O outro não, eu achei bom, fiquei curioso. o outro tem um nome mais bonito, que chama Cotaí. É verdade. Esse aqui não tem nome bonito, não. Não, mas robô de cotação. O que é o robô de cotação? Vou contar para você. Eu fiquei curioso. Professor. Parte das nossas vendas, ela vem por um canal que são os portais de cotações. O que é isso? Os hospitais, quando eles querem comprar algum produto, então, por exemplo, uma máscara da Descarpac, uma máscara ou uma luva de látex. Ele coloca num portal, e tem diversos portais no mercado, e fala, eu como hospital, eu quero comprar aqui essa caixa de luva e essa caixa de máscara. Os distribuidores, os sellers, eles entram nesse portal e respondem as cotações, e aí a melhor cotação vai vencer. É um bid online que é feito ali, uma FPzinha. Legal? A gente recebe, Bruno, em torno de 700 mil itens por mês para serem cotados através desses portais. É muita coisa. 700 mil itens por mês. Humanamente, para você responder tudo, você precisa ter um exército. Então, o que a gente fez baseado nessa oportunidade? Tanto de ganhar eficiência, quanto aumentar o nosso share, nossa participação e incrementar a receita. A gente criou ali um produto que utiliza AI também, que primeiro, ele baixa todos esses 700 mil itens para serem cotados no nosso Data Lake. Uhum. Lembra que eu falei que a gente tem muita informação? Sim, sim. Então, a gente se alimenta de tudo que o mercado precisa de informações. Então, esses 700 mil itens eles estão no nosso Data Lake. Depois, a gente utiliza AI para um agente que lê esses produtos, relaciona os produtos com a nossa base de produtos que a gente tem no nosso RP, e aí tem uma dificuldade. Porque lá o cliente, ele escreve do jeito que ele quiser o produto. Então, se ele vai escrever lá dipirona, ele pode colocar dip, ele pode colocar arona, dipirona com 2 P's, com 3 P's, colocar neusaldina, colocar da maneira que ele quiser. Então, a gente utiliza a GenAI para interpretar e criar um match desses produtos. A partir disso, a gente vê para aquele cliente qual que é o melhor preço, warehouse e tal, e responde isso automaticamente. Vou te dar um número legal. Mês passado, esse produto, esse robô de cotações, que não tem um nome bonito, ele respondeu a mesma coisa que 472 vendedores. A mesma quantidade de itens que 472 vendedores. Ou seja, se eu tirar o robô hoje, para continuar respondendo as mesmas cotações, eu preciso contratar mais 472 pessoas. Só que nem tudo disso daí eu faturo. Ele faturou, ou seja, ele converteu, gerou dinheiro para a Elfa, a mesma coisa que 176 vendedores. Então, assim, ele faturou, gerou receita, a mesma coisa que outros 176 vendedores faturariam. Então, isso demonstra o quanto que a tecnologia ela traz eficiência para a gente. Então, é um outro projeto que eu estou trazendo um incremento de receita, porque eu estou cotando muito mais, e uma redução de custos também, Sim. porque eu não estou precisando contratar mais uma série de pessoas para responder aquelas cotações. Como eu falei, como eu apresentei o Rafael Tobara, repito novamente, diretor de tecnologia, digital, inovação e customer experience do grupo Elfa. Quais dessas áreas que eu acabo de falar é a mais desafiadora? Desafiadora. Boa pergunta. Acho que todas elas, mas tem uma que eu tenho um carinho muito especial, que é um grande desafio, que é a área de inovação. A área de inovação ela tem várias vertentes dentro da Elfa. Buscar incentivos fiscais para inovação, fazer o Open Innovation, e tem algo ali que é o intraempreendedorismo. Qual que é a ideia? Que as nossas pessoas, hoje a gente tem quase 3 mil pessoas na Elfa, e o meu objetivo com essa área não é criar a inovação dentro da empresa, mas fazer com que as 3 mil pessoas inovem dentro da empresa. Então, é realmente formar essas pessoas para que elas sejam empreendedores. O que é um empreendedor, ao meu ver? É aquela pessoa que entende a dor, porque quem vai saber melhor a dor do cliente na entrega do produto do que o entregador, do que o motorista ali do caminhão? Quem vai entender melhor a dor do cliente na venda do que o vendedor?
E por aí vai. Então eu quero que essas pessoas que conhecem as dores, as oportunidades, elas deem ideias para atacar essas dores, depois que elas executem essas ideias. E aqui a gente tem um desafio grande, porque você tem uma ideia, ok, mas a você implementar essa ideia numa empresa grande é super complexo. Você tem que priorizar, tem que ter orçamento. Então o empreendedor ele consegue se desafiar para fazer isso. E depois mensurar esses resultados. Então, eu acho que o grande desafio é essa cultura de inovação. E no meu ver, tem dado certo. Ano passado, Bruno, a gente gerou em faturamento novo para a empresa 30 milhões de reais de ideia, mais de 30 milhões de reais em ideias dados no nosso programa de empreendedorismo. Na verdade é mais do que isso, porque você não deu o projeto lá que começou na sua casa lá, mal sucedido da mudança lá já apelidei assim, já defini assim, não deu 48 milhões de faturamento, vai dar agora? Só no mês passado. Então, em um mês. Em um mês. Então, na verdade, esse número é maior. A gente está falando de meio bi esse ano aí. Então, isso é inovação a partir dentro de uma empresa. É isso aí. Então, assim, é uma empresa, não é à toa que a Elfa, nos últimos 4 anos, ela vem sendo eleita como a empresa mais inovadora do Brasil pelo valor econômico. Então ela está no top 5, sendo que em 2022 a gente ficou em primeiro lugar como a empresa mais inovadora do Brasil pelo valor econômico e pelo IT Forum. Então a gente vem sendo reconhecido pelo mercado como uma empresa inovadora, num segmento super tradicional. E o cara que faz a inovação, que é você, o que é inovação para você? Que não sou só eu, são todas as pessoas que fazem inovação. Eu lidero esse movimento. Inovação para mim é fazer tudo que é feito, mas de um jeito diferente, de um jeito mais eficiente. Então eu não quero reinventar a empresa, ou reinventar os processos, ou reinventar as pessoas, ou deixar que as pessoas existam. Eu quero ser mais eficiente, eu quero melhorar a vida das pessoas, eu quero melhorar a saúde do brasileiro. A partir do momento que eu crio alguma coisa que eu seja mais eficiente na Elfa, eu tenho um custo menor. E esse custo menor, ele se transforma num repasse menor. Então o valor do medicamento lá para o paciente vai ser um valor menor. Se a cadeia toda ela for mais eficiente, a gente vai levar saúde para muito mais gente. Então isso que a gente tem que fazer. O inovar para mim é melhorar para que eu consiga levar mais saúde para todo mundo. E o que precisa para ser considerado uma pessoa inovadora? Querer fazer diferente, buscar conhecimento. É isso que eu quero falar. O que precisa, assim, um passo a passo? Precisa estudar, porque para você inovar e criar um projeto que em um mês fatura rapidamente no 48, eu estou citando porque eu adorei esse case que você trouxe, viu? 48 milhões de reais, foi de um estudo na sua casa, nas suas férias, que você começou a pesquisar. Você teve tempo para isso e você pesquisou. Agora, para você ser considerado uma pessoa inovadora, você precisa do quê? Tem que estudar muito. Você tem que fazer várias coisas. Primeiro você tem que conhecer ali as oportunidades. Acho que esse daqui é um ponto fundamental. Entender as oportunidades e os problemas em todas as jornadas. Você tem que estudar. E aí estudar, cada um gosta de estudar de uma maneira. Eu gosto muito de estudar ouvindo podcast. Então todos os dias eu ouço podcast. Isso me ajuda muito. Eu assisto os vídeos no YouTube. Eu leio, eu participo de eventos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, isso me enriquece muito. Tem gente que gosta muito mais de estudar. Eu gosto muito de falar com pessoas e fazer trocas de conhecimento. Você bateu bastante nessa tecla, né? De bater, de falar com a pessoa, né? De estar num centro de distribuição. Eu acho isso importantíssimo. Muito bem, Rafael Tobara, a gente tá dando essa lembrança aí, porque todo mundo que passa aqui no Fala Aí contribui em relação à tecnologia, em relação à AI, são realmente líderes que estão transformando as suas empresas, os seus negócios e, consequentemente, estão transformando o país. Então, por isso, a gente vai dar também para você esse troféu aqui do Fala Aí Semantics, porque, como diz o troféu, você deu e dá voz à inteligência que transforma negócios e impacta bilhões de vidas. Está aqui para você. Viu? Muito obrigado, Bruno. Maravilha. Rafael, obrigado, viu? Gostei demais de conhecê-lo, gostei demais da sua presença aqui. Eu agradeço por ter compartilhado tantos cases, porque essa temporada do Fala Aí realmente quer trazer as aplicações, os cases de inteligência artificial, e você tem liderado um time e uma companhia que realmente tem transformado. Como você falou, é o setor
que mexe diretamente com a vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade tremenda e um desafio, né? É isso mesmo. Mas a gente está aqui para isso, né? Muito bom. Obrigado. Agradeço demais. Bruno. Obrigado. Rafael Tobara, que é o CIO, tem um cargo, repito, gigantesco aí, diretor executivo de tecnologia, digital, inovação e customer experience do grupo Elfa, que reúne mais de 20 empresas, né? Mais de 20 empresas. Isso mesmo. Obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. E obrigado a você pela companhia, pela confiança. A gente volta a qualquer momento com mais uma edição do Fala Aí.